Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos falar um pouco de comunhão. Por quê? Porque que quando um irmão sai da igreja, uma irmã sai da igreja, ou deixa de ir à igreja, os outros irmãos não procuram mais essa irmã ou esse irmão. Muitas pessoas reclamam disso. E por quê que as pessoas escolhem ou criticam sempre a igreja nessa questão? Vamos falar um pouquinho sobre isso depois da vinheta? Não sai daí não. É rapidinho. Bom dia. Pois é, meu irmão, minha irmã, por que será que as pessoas usam sempre a igreja quando se refere a esse assunto digamos assim, de se sentir só, se sentir largado, abandonado, enfim? Esses dias eu vi um comentário no Face e foi aí que eu comecei a pensar nesse assunto. Um comentário de alguém que dizia assim: acho gozado, depois que eu parei de ir na igreja, os irmãos passam e fingem que não me conhecem, nunca mais veio ninguém da igreja aqui em casa. E eu tive pensando nisso vários dias, e aí eu decidi trazer esse assunto aqui para o Diário de Bordo. Então vamos tentar entender. Meu irmão, você trabalha num determinado lugar, numa determinada empresa, firma, local, loja, enfim, como você quiser chamar, ou como, seja lá como for o seu local de trabalho. E é óbvio que ali dentro daquele ambiente em que você trabalha, você vai formando um círculo de amizades. Mas, por alguma questão, por algum motivo, você sai daquela empresa. E aí, digamos que você passe um tempo na sua casa. Será que todos aqueles com quem você se relacionava na empresa, com quem você tinha amizade, será que todas aquelas pessoas vão frequentar a sua casa? Vão ligar para você? Vão falar com você nas redes sociais todos os dias? Como falavam quando você estava lá todos os dias? Será que funciona assim na nossa vida secular? Será que quando nós saímos daquela convivência, daquele ambiente diário, rotineiro, será que as pessoas continuam a se relacionar conosco da mesma maneira que elas se relacionavam? Quando nós somos criados e crescidos e formados, digamos assim, num mesmo bairro, num mesmo lugar, temos várias amizades, todo mundo, digamos assim, cresceu junto, todos atingiram uma certa idade juntos, mas de repente um casou mais cedo, o outro se mudou, o pai resolveu ir para uma outra cidade e a gente nunca mais teve notícia. E a gente não fica se lamentando disso. A gente fica pensando, fica às vezes com saudade, fica às vezes relembrando, mas a gente não põe lá na rede social: poxa, morou do lado da minha casa durante tantos anos e depois que mudou nunca mais se relacionou comigo, nunca mais me procurou, nunca mais falou comigo. A gente não fica nessa lamentação. Assim como quando a gente sai de um emprego e aí você chega no outro emprego, vai formar um outro círculo de amizades com pessoas que frequentam aquele lugar,
clientes, fregueses, novos colegas de trabalho, de sessão, de comércio, enfim, né? E aí você vai formar aquele outro ambiente e aí você vai ficar preso ali porque aquele ambiente hoje é o seu ambiente, hoje é o ambiente onde você vive, onde você passa 8 horas ou 10 horas por dia, e é muito natural que você se relacione com aquelas pessoas, e outras lá do antigo emprego, algumas você continua falando, e por vezes o que vai acontecendo é que a gente vai falando menos, vai falando menos, vai falando menos, e chega um determinado tempo na vida da gente que a gente nem lembra do nome daquelas pessoas. Já aconteceu comigo de encontrar alguém na rua, saber quem é, saber de onde é que eu conhecia, mas não lembrava mais o nome porque a gente não estava mais em contato todos os dias, toda hora. E por quê? Porque eu queria entender por quê que as pessoas não dão esse tipo de exemplo nas redes sociais. Por que eu saí daquela firma e o meu chefe não fala mais comigo? Por que eu saí daquela firma, daquela loja, daquela empresa e o meu encarregado, os meus colegas de trabalho não me procuram mais, não vêm mais na minha casa, como vinham, como falavam comigo pela rede social? Por quê? Eu fui abandonado por eles, ninguém se queixa disso, porque é um curso natural das coisas, né? E assim é a nossa vida, nós vamos fechando um ciclo, ou um círculo de amizades e vamos abrindo outro, né? Dependendo do lugar onde a gente esteja. Quantas vezes nós mudamos de cidade, e aí ficamos com aquelas amizades que nós tínhamos, e com o passar do tempo aquilo vai diminuindo, o contato vai diminuindo, de repente a gente não tem mais contato, troca número de telefone, troca de endereço, perde telefone, e aí não tem mais contato com aquela pessoa. Mas eu nunca vi ninguém na rede social reclamando que perdeu um vizinho, que o vizinho não entrou mais em contato com ele, que eles eram tão amigos ao ponto de um batizar o filho do outro, ao ponto de um ser padrinho de casamento do outro. Mas hoje eles não têm nenhum tipo de contato e eu não vejo ninguém reclamando nas redes sociais sobre isso. Agora, por que reclamam que o irmão da igreja não vem mais aqui em casa, a irmã da igreja não me cumprimenta? Às vezes não te cumprimenta, meu irmão, justamente porque você saiu daquele círculo de amizades. Justamente, muitas vezes as pessoas não te cumprimentam porque elas não sabem qual vai ser a sua reação ou têm medo da sua reação. Não é maldade. Não é maldade. E por que você não se dirige àquelas pessoas? As pessoas não te procuram mais, não vão mais na sua casa muitas vezes. Sabe por quê? Porque você retomou as velhas práticas. Então, elas não têm mais nada em comum com você, não dividem as mesmas ideias, as mesmas opiniões, não dividem, não fazem mais parte do seu jeito de pensar, de agir. Né? Já pensou a pessoa da igreja vindo na sua casa que nem ela vinha antes? E aí sabe que você está lá com o seu churrasco, sua cerveja, seus amigos de antigamente. Então não tem nada em comum aí, não tem nada que atraia elas para você e nem que atraia você para elas. E é necessário entender isso, é um círculo que se quebrou. Né? Porque você estava ali com novas amizades, novas práticas, novos hábitos, e aí você resolveu que não dava mais para você ali, que você não queria. E aí você mudou, você retomou, como eu já disse, as velhas práticas. Ou muitas vezes não é nem isso. Você simplesmente mudou de ministério. E aí aquele ciclo se fecha e abre um outro novo, porque você vai conviver com outras pessoas, com outro ambiente,
com outras práticas, com novas regras, novos irmãos que vão te conhecer e você vai conhecê-los, conhecê-las, enfim. Nós precisamos entender que a nossa vida é assim, é feita de ciclos. Um ciclo se fecha, outro se abre, um ciclo se fecha, outro se abre. Pessoas que já trabalharam em várias empresas, quantos amigos fizeram ao longo desses anos, desse tempo em que estiveram trabalhando num lugar juntos, mas são poucos que mantêm o contato, são poucos que mantêm acesa essa chama da amizade. Então, meu irmão, minha irmã, é necessário entender que são ciclos que se fecham, que acabam, mas que começam outros. E assim, não tem que existir cobrança, porque do outro lado, talvez, as pessoas pensem da mesma maneira que você. Por que ela não veio mais para a igreja? Por que ela não nos cumprimenta mais? Por que ela não diz mais a paz do Senhor? Por que ela não vem ao menos assistir um culto aqui? Ela não precisaria participar necessariamente do grupo de louvor, do grupo de irmãos, de irmãs, mas por que ela nos abandonou? Por que ela também não está aqui? Porque muitas vezes também as pessoas saem das igrejas sem motivo ou porque acharam um motivo, né? E na maioria das vezes esse motivo está dentro da cabeça delas. E aí também não falam com ninguém, não dão satisfação para ninguém, simplesmente saem, se retiram. E como eu já disse, muitas vezes as pessoas têm medo de se dirigir a você, porque não sabe qual vai ser a sua reação. Meu irmão, minha irmã, pensa bem nisso antes de tirar certas conclusões, porque essas conclusões podem ser muito precipitadas. Que você tenha um ótimo e abençoado dia, que Deus te abençoe. E um abraço do amigo do pastor Eduardo Rogério em mais um Diário de Bordo. Bom dia! Gostou do vídeo? Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber novas notificações. Muito obrigado!